Bom, cada polis era constituída basicamente pela haste, né, que era a área urbana, era a área murada, né, é a parte da cidade que a gente chama, onde viviam os comerciantes, os artesãos, né, e também a Cora, que era a área rural, onde viviam os camponeses, os quais viviam da produção agropastoril. Destacamos que na haste havia a ágora, que era o espaço público, digamos que era o centro da cidade, era onde havia o comércio, onde havia os julgamentos e onde acontecia a política, onde as pessoas discutiam política e tomavam as decisões políticas. A gente vai ver, por exemplo, em Atenas, que as decisões políticas eram tomadas em locais abertos e por todos os cidadãos que faziam parte da cidade. Também na haste, a haste também tinha a Acrópole. A Acrópole era como se fosse um forte, uma fortificação. Ela estava localizada numa região mais alta da cidade, que ela servia de quê? De defesa. Né? Eles conseguiam observar caso a cidade sofresse ameaça de invasão. Então a Acrópole servia de defesa e também de centro religioso. Né? E a Cora, como eu já falei, era a área rural, ou seja, o campo onde viviam os camponeses e camponeses e pastores e onde havia a produção agropastoril. Hoje, como eu falei, também nós vamos estudar sobre essas duas principais cidades-estados que eu destaquei. Lembram? Falei que as duas principais polis eram Atenas e Esparta. Nós vamos estudar um pouquinho sobre cada uma. Primeiramente sobre Esparta. Vamos ver como essas duas cidades eram bem diferentes entre si. Esparta se destaca pelo quê? Por ser uma cidade guerreira, não esqueçam. A principal atividade realizada por Esparta era a guerra. A principal atividade econômica, guerra. Eles viviam principalmente dos saques de guerras. Né? A sociedade toda era treinada para se tornar guerreiros. Né? Os homens eram treinados para lutarem na guerra. E onde Esparta estava localizado, né? Assim como as outras cidades, também estava localizada na Península Balcânica, mais especificamente na Península do Peloponeso. Né? Eu vou enviar um mapa para vocês verem onde era que Esparta e Atenas estavam localizadas especificamente lá, né, na Grécia. A Península do Peloponeso, onde Esparta estava localizada, era uma região isolada, né, rodeada por montanhas e não tinha acesso ao mar, ok? Eles viviam principalmente isolados, né, por montanhas e não tinha acesso ao mar. O povo fundador dessa cidade foram os dórios e o deus protetor era Ares. Vocês já devem ter ouvido falar. Ares, na mitologia grega, é o deus da guerra. Né? Não é à toa que a cidade guerreira tinha como deus protetor Ares. Eu destaquei o deus protetor dessa cidade e da outra por quê? Porque a religiosidade era um elemento muito forte na cultura grega, ok? E como eu disse, a principal característica de Esparta é a formação militar, né? Eles viviam da guerra. Então a educação das crianças era toda voltada para a guerra. A principal característica da educação, ser voltada para a guerra. Havia um rigoroso treinamento físico, lembrando que só que as crianças, né, as crianças que nasciam defeituosas, elas eram mortas pelo Estado espartano, ou seja, as crianças que tivessem alguma deficiência física era considerada defeituosa e os espartanos não admitiam, não aceitavam defeitos. Por quê? Porque eles queriam que todos os espartanos fossem sadios, saudáveis e possuíssem corpos perfeitos para lutar para a guerra, para o serviço militar. Então, as crianças defeituosas eram mortas, né? E a educação era, como eu falei, era voltada para a guerra. As meninas tinham um treinamento físico, né, para preparar para que elas pudessem se tornar mulheres saudáveis. Elas praticavam exercícios para se tornar saudáveis, para ter filhos saudáveis para seguir na guerra. Já os homens eram retirados aos 7 anos, eram retirados do convívio com os pais, com as famílias, eram colocados em treinamento físico, eram colocados em acampamentos isolados,
para treinamento físico e tinham esse treinamento até os 18 anos. Né? Dos 20 aos 30, eles tinham que servir na guerra. Né? Aos 30, até os 30 anos, eles tinham que casar para gerar filhos, para servir na guerra. E até continuavam servindo, prestando serviço militar até os 60. Só eram liberados aos 60 anos, ok? Então, vejamos, toda a educação, toda a mentalidade de Esparta era voltada para a guerra. Agora, nós vamos ver um pouquinho sobre Atenas. Essa cidade, ela se destacou, diferentemente de Esparta, ela se destacou por outros motivos. Primeiro, foi pelo fato dela ser o berço da democracia, ok? Lembrando que a democracia é a forma de governo que predomina na maioria das civilizações das sociedades ocidentais, inclusive no Brasil. Nós vivemos um regime democrático e a democracia surgiu em Atenas. Então não esqueça, quando alguém perguntar a vocês onde surgiu a democracia, foi em Atenas. Né? E agora nós vamos ver um pouco sobre essa democracia e sobre as características de Atenas.